Olá, sejam bem-vindos ao 24º episódio da série Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. O meu nome é Paulo Zenha e é com muito prazer que estou convosco hoje. O estudo de hoje tem como título O Ministério de Jesus Cristo no Santuário Celestial. Todos nós, num determinado momento da nossa vida, já ouvimos o seguinte versículo. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A minha pergunta é se nós realmente conseguimos compreender esta expressão de Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Adão e Eva caíram em pecado. Jesus, para os resgatar e para nos resgatar a nós, elaborou um plano, ou colocou um plano em ação. O plano da redenção. Sabemos que sem o derramamento de sangue não é possível a remissão de pecados. Em Êxodo, no capítulo 25, versículo 1, 8 e 9, Deus diz a Moisés: Então disse o Senhor a Moisés: E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o farás. O povo de Israel tinha sido libertado do jugo dos egípcios. Estava a peregrinar em direção à terra prometida e no deserto Deus achou por bem, naquele momento específico, pedir para que Moisés, juntamente com o povo, lhe construísse um santuário para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Reparem que Jesus, Deus que estava lá no céu, tinha a vontade de estar presente no meio do seu povo. Cerca de 400 anos mais tarde da construção deste primeiro santuário, passado 400 anos, foi construído o templo por Salomão. Templo esse que depois foi derrubado por Nabucodonosor e que, após o regresso do povo exilado da Babilónia, de regresso a Jerusalém, construiu um segundo templo, tendo sido esse templo embelezado por Herodes o Grande, e que no ano 70 depois de Cristo, esse templo também foi destruído. Mas hoje vamos estudar ao pormenor este santuário terrestre. Este santuário no qual Deus queria habitar no meio do seu povo. Se nós lermos no Êxodo capítulo 25 ao capítulo 40, vamos aperceber que Deus revelou a Moisés todos os pormenores construtivos do santuário. Deus definiu todos os materiais, todos os tecidos, as cores a serem usadas e todos os objetos que seriam utilizados no santuário. Deus definiu até as vestes e o tipo de vestes que poderiam ser usadas pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote. Deus já tinha salientado a importância a Moisés para que ele fizesse tudo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado. Mas em Êxodo capítulo 25, versículo 40, Deus volta a salientar a Moisés: Vê que o faças conforme o modelo que te foi mostrado no monte. O próprio Deus deu a Moisés o plano daquela estrutura, com instruções específicas quanto ao tamanho e à forma, aos materiais que iriam ser empregues, e cada peça queria fazer parte desse santuário. Vamos ver agora uma imagem representativa desse mesmo santuário. Este santuário era constituído por 3 áreas. Tínhamos a área 1, que era a zona do pátio, tínhamos a zona 2, com o lugar santo, e tínhamos uma terceira zona, uma terceira área, que era chamado lugar santíssimo. Qual seria a razão pela qual Deus teve todo o cuidado na construção do santuário terrestre? Reparem que, pela imagem que nós já tivemos a oportunidade de ver, tudo estava muito bem organizado. As 3 áreas estavam muito bem delineadas.
o seu tamanho, os materiais que estavam a construir, até o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, o tipo de cortina que era utilizada, Deus foi ao pormenor de mostrar a Moisés que tipo de cortina deveria ele usar, o que tipo de véu é que Deus queria que lá estivesse. Vamos ler 3 textos que se encontram em Hebreus e tentar perceber por que razão Deus teve tanto cuidado na construção do santuário terrestre. Em Hebreus, no capítulo 8, no versículo 1 e 2, lemos o seguinte: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. E em Hebreus, capítulo 9, versículo 24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Eu agora fiz um resumo destes 3 versículos. Jesus é o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Reparem, existe um tabernáculo que é o verdadeiro. Em Hebreus 9:11, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Estamos a conseguir entender que existe um outro santuário. E no 3º versículo, diz, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Ou seja, facilmente conseguimos compreender que existe um santuário celestial no qual Jesus é o sacerdote, é o sumo sacerdote. E Deus teve todo o cuidado na construção do santuário terrestre, porque ele era uma figura do modelo do santuário verdadeiro, o santuário celestial. O santuário terrestre era uma figura do santuário celestial. E daí Deus teve todo o cuidado para que o santuário terrestre fosse construído de igual ao santuário celestial. Que o santuário terrestre iria representar na terra o santuário celestial. Vamos ver agora em pormenor o santuário terrestre. Como já lhes tinha dito, existia o primeiro compartimento, que era a zona do pátio, e no pátio nós podemos ver que temos o altar de sacrifício e a pia. No segundo compartimento, na segunda divisão, temos a mesa dos pães asmos, temos o candelabro e o incensário. E na terceira divisão, no terceiro compartimento, temos a Arca da Aliança. Era um santuário construído para que ele pudesse ser facilmente desmontado e para que o povo pudesse continuar a sua caminhada e quando voltassem a parar, fosse possível construí-lo novamente. Agora vamos tentar ver em pormenor cada objeto desse mesmo santuário. No pátio, nós tínhamos o altar de sacrifício. A cada manhã e a cada tarde era no altar que eram queimados, era feito o holocausto ou o sacrifício da manhã e da tarde. Tínhamos a pia na qual o sacerdote lavava as suas mãos e os seus pés antes de entrar na tenda, antes de entrar no lugar santo. Ao entrar no lugar santo, nós tínhamos a mesa com os pães asmos. Os pães que significavam o alimento que era dado por Deus. Também em representação, que eram 12 pães, também em representação das 12 tribos de Israel. Este pão era substituído todos os sábados. Temos o candelabro que iluminava toda a sala. E tínhamos o altar do incenso. O incenso que representava as orações do povo de Israel, que diariamente o sacerdote, quando levava o incenso ao altar do incenso, era em representação das orações que eram feitas por todo o povo e que essas orações eram elevadas aos céus e ouvidas por Deus. Ao entrar no lugar santíssimo, nós tínhamos a Arca da Aliança.
A Arca da Aliança, que no seu interior tinha as tábuas da lei. As tábuas nos quais estavam escritas os 10 mandamentos. A cobertura da arca era chamada o propiciatório, no qual estavam 2 anjos a olhar um para o outro, inclinados sobre a própria arca, em sinal de reverência pela lei de Deus que lá estava. E existia ali uma luz especial que lhe chamam o Shekinah, que era a presença de Deus naquele local. Saliento que naquele local o sumo sacerdote só poderia entrar numa ocasião especial, uma vez ao ano, que nós daqui a pouco já vamos ver em pormenor. Diariamente, os sacerdotes realizavam, tanto da parte da manhã como da parte da tarde, um sacrifício. O sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Eles tinham que diariamente oficiar no lugar santo, providenciando que o candelabro ou castiçal, também assim chamado, que as luzes estivessem continuamente acesas, e diariamente também iriam levar incenso ao altar do incenso. Eles diariamente tinham que respeitar todos estes cerimoniais, todo este ritual que era indicado por Deus, que está descrito no livro de Levítico. Mas o mais importante no ministério diário do santuário era aquele que era a oferta realizada pelo indivíduo, ou seja, pelo povo. Afinal, o que era esta oferta? O pecador arrependido trazia a sua oferta à porta do tabernáculo. Agora reparem, não podia ser uma oferta qualquer. Vamos ler Levítico capítulo 1 e no versículo 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, à porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. Reparem nestes 2 importantes critérios. Portanto, primeiro, tinha que ser da sua própria vontade. Não podia ser forçado, tinha que ser de espontânea vontade. E segundo, teria que oferecer um macho sem mancha, em representação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que não tem pecado, é imaculado. E reparem, este pormenor era tão importante que o próprio sacerdote teria que verificar se o próprio animal trazido por este pecador se realmente cumpria com os requisitos divinos. Afinal, mas o que é que acontecia? O pecador trazia o animal. Ele, o pecador arrependido, sentia a necessidade de trazer o animal ao tabernáculo. Para quê? Ele colocava as suas mãos sobre a cabeça da vítima, sobre a cabeça do animal. Confessava os seus pecados e, de uma forma simbólica, transferia, assim, os seus pecados para o animal, para o inocente animal. Pela sua própria mão, era então morto o animal e o sangue era levado pelo sacerdote ao lugar santo, onde era aspergido. Isto era uma forma figurativa de que os pecados que o pecador tinha carregado tinham sido transferidos para o animal e com a morte do animal tinham passado para o sangue e o sangue era levado para o interior do santuário. Ficando dessa forma o santuário contaminado, figuramente falando, com os pecados do pecador. Diariamente eram realizados estes cerimoniais. O pecador arrependido saía, mas de forma simbólica, os seus pecados ainda ficavam registados no santuário. A pergunta que nós podemos fazer, se diariamente era realizado este tipo de cerimonial, será que os pecados iam ficar eternamente dentro do santuário terrestre? Vamos ler em Levítico, no capítulo 23, de 26 a 28. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação.
e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Uma vez por ano era celebrado o dia da expiação, também conhecido como Yom Kippur. Era neste dia, e unicamente neste dia, que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. Reparem, Deus até tinha mandado fazer uma vestimenta especial para que o sumo sacerdote utilizasse neste dia. O próprio sumo sacerdote tinha que sacrificar um animal em seu nome e em nome da sua família, para que ao entrar no lugar santíssimo, o seu coração estivesse limpo do pecado. Todos aqueles que durante o ano tinham confessado os seus pecados sabiam que aquele dia era um dia de enorme importância. Eles sabiam que, caso a intercessão realizada pelo sumo sacerdote não fosse aceita por Deus, o sumo sacerdote poderia ser fulminado, poderia ser morto. O povo estava em santa convocação, estava em silêncio à volta do santuário, em sinal de reverência e esperando a resposta de Deus. A vestimenta do sumo sacerdote, reparem neste pormenor, tinha uns sininhos nas bordas, para que, assim que o sacerdote regressasse do lugar santíssimo, o povo alegremente ouvisse os seus passos e se pudesse alegrar, pois tinham a certeza que Deus tinha aceite este sacrifício. E tinham a certeza de que o santuário estava purificado. Mas de que forma era feito este sacrifício? Que sacrifício era este? Em Levítico, no capítulo 16, diz-nos o seguinte, que aos 10 deste mês sétimo, e da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para a expiação do pecado. Neste versículo, Deus diz-nos que o sumo sacerdote deveria pegar 2 bodes. Ele tomará ambos os bodes, no versículo 7, e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Os 2 bodes eram trazidos à entrada da tenda da congregação. Arão, que era o sumo sacerdote, lançará sorte sobre os 2 bodes. Um bode será para o Senhor, e a outra sorte, o outro bode, é chamado bode emissário. Também, como há algumas traduções, chamado como bode Azazel. No versículo 9, então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. Ou seja, o bode que por sorte caía para o Senhor iria ser oferecido para expiação do pecado. No versículo 10, mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Saliento já que neste versículo nós vemos que este bode emissário não morre, ele não é sacrificado. No versículo 15, depois o sumo sacerdote degolará o bode da expiação, o bode em que a sorte caiu para o Senhor. Versículo 16, assim fará a expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar. Reparem, apenas após a morte do bode que tinha saído em sorte para o Senhor, após apenas ele ter sido sacrificado, o sangue desse bode ter sido levado para o interior do santuário, é que a expiação estava realizada. Ou seja, quando o sumo sacerdote regressava do lugar santíssimo, com a certeza que Deus tinha aceite aquele sacrifício, o povo podia saber, podia se alegrar, porque a expiação do santuário tinha sido realizada. Mas e o outro bode? O que é que lhe aconteceu? Ele ficou vivo? Nós já lemos que ele iria para o deserto, mas afinal o que é que acontecia? Vamos ler em Levítico, capítulo 16, versículo 21 e 22. E Arão, o sumo sacerdote, porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel,
e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária e enviará o bode ao deserto. Há quem pense e julgue que este bode emissário Azazel poderá ser uma representação de Jesus. Mas vamos verificar se tal suposição pode ser verdadeira. Como nós vimos em Levítico capítulo 16, versículo 8, Arão lançará sorte sobre os dois bodes. Um é para o Senhor, o outro não é. Ou seja, o bode emissário não é para o Senhor. É o que diz em Levítico capítulo 16, no versículo 8. Reparem, o bode emissário, a segunda razão, é que ele não é sacrificado. Ele é mantido vivo. E nós sabemos que se não há derramamento de sangue, logo não há remissão de pecados. Podemos ver isso em Hebreus, capítulo 9, no versículo 22. Terceira razão, apenas após ter terminado a expiação do santuário, reparem, após a morte do bode para o Senhor, após a aceitação de Deus desse mesmo sacrifício, após o regresso do sumo sacerdote do lugar santíssimo, é que este bode emissário entrava em ação. Ou seja, era apenas única e exclusivamente após a expiação do santuário já está garantida. Por isso, podemos ver claramente que este bode não pode representar Jesus. Mas sobre este tema nós vamos falar num próximo estudo, no estudo 27, salvo erro. Porque para haver remissão de pecados tem que haver derramamento de sangue. Vejam o que é que Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Pedro aqui diz claramente que nós só podemos ser remidos com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Vamos voltar a ver a imagem do santuário que nós já tivemos há pouco a oportunidade de ver. Gostaria que nós pudéssemos olhar para o santuário e pudéssemos refletir o que é que isto tem de significado para nós hoje. Reparem, para nós podermos entrar no santuário, nós teríamos que usar uma porta. Tínhamos que ir, para ter acesso ao pátio, nós tínhamos que entrar. Jesus diz em João, no capítulo 10, versículo 9, que diz: Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Reparem, Jesus é a porta. Agora, reparem nos pormenores neste próximo PowerPoint. Gostaria que reparassem em pormenor. Quero apresentar aqui Jesus no santuário e a nossa relação com cada um de nós e o santuário. No altar do sacrifício, é o versículo que nós começamos o tema de hoje. Vendo Jesus passar, João diz: Eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, era no altar do sacrifício onde iria ser oferecido o Cordeiro de Deus, que era Jesus. Reparem, para nós, do altar de sacrifício, Jesus diz-nos o seguinte: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É isto que Jesus conseguiu com o seu sacrifício no altar do sacrifício. Reparem na pia. Jesus diz, replicou-lhe Jesus, te daria água viva. Agora, para nós, olha, aqui há água que me impede de ser batizado. Jesus é a água da qual nós podemos beber e nunca mais teremos sede. E é pela água que nós podemos testemunhar por intermédio do batismo que nós aceitamos Jesus como o nosso Salvador. À mesa dos pães asmos, Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. João 6,35. E Jesus lhes respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. É isto mesmo. A nossa relação para com o santuário, neste caso com a mesa dos pães asmos, é que nem só de pão viverá o homem, mas sim de tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. O candelabro, Jesus diz-nos,
Eu sou a luz do mundo. Reparem o que é que Jesus nos pede. E Jesus nos diz a cada um de nós, que nós somos a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. O incensário, outro objeto. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus. É Jesus que é o mediador entre nós e Deus. Agora reparem. Suba a minha oração como incenso diante de ti. Nós, em Salmos, nós lemos que as nossas orações são como um incenso que são levadas a Deus por intermédio de Jesus. A Arca da Aliança. E digo isto, uma aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei. A lei é uma aliança que foi feita entre Deus e o seu povo. E eu quero ser parte do seu povo. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. É o que está escrito em Mateus, capítulo 19, no versículo 77. Jesus é o caminho. E o caminho do santuário é uma alegoria para o tempo presente. Jesus é o caminho que nos pode levar à salvação. É Jesus que nos pode garantir a salvação. Não há nada que nós possamos fazer para que a salvação seja conseguida por cada um de nós. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do santuário terrestre se rasgou de alto a baixo, simbolizando a extinção do santuário terrestre e de todo o sistema sacrificial que estava instituído. Claramente identificamos que tudo o que estava no santuário terrestre era uma representação de Jesus. Mas podemos nos perguntar, onde está Jesus agora e o que é que ele se encontra a fazer? Vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus está nos céus, assumindo a função do sumo sacerdote no santuário celestial. Nós sempre que pecamos, e mediante o arrependimento sincero, podemos obter o perdão por intermédio de Jesus. O perdão não é obtido por nada que possamos fazer, mas sim por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus, o nosso sumo sacerdote, apresenta o seu sacrifício perante Deus Pai para que o nosso perdão seja concedido. Tal e qual como no santuário terrestre, no qual o sangue do sacrifício era levado para o interior da tenda da congregação, para que a remissão dos pecados fosse conseguida, nós hoje podemos apresentar o sacrifício de Jesus na cruz em nosso favor. Jesus é o sumo sacerdote e ele está a ministrar no santuário celestial. Reparem o que foi mostrado a João em visão. Apocalipse, capítulo 11, no versículo 19. E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Aqui está a arca, uma representação da arca. João viu a arca no templo de Deus. Apocalipse 1, 12 e 13. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi-se 7 castiçais de ouro. Aqui está o candelabro. Apocalipse 8, 3. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Aqui está mais um objeto que estava no santuário terrestre, o altar do incenso. Nós não temos nenhuma razão para duvidar da existência do santuário celestial, nem que de Jesus está lá a ministrar como sumo sacerdote a nosso favor. E nós sabemos que Deus revela sempre os seus planos. Em Amós 3:7, Deus diz-nos o seguinte: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus revelou ao profeta Daniel tudo aquilo que aconteceria. Nós inclusive, já estudamos o capítulo 2 de Daniel, no qual Deus revelou a Daniel a sequência dos impérios.
Vejamos aqui de seguida uma representação. Nós já estudámos o Império Babilónico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano e a Europa dividida. Nós já tivemos a oportunidade de estudar em pormenor toda esta profecia. Mas Deus não revelou apenas esta profecia a Daniel. Ele revelou uma outra profecia que se encontra em Daniel 8,14. Vamos ler. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Daniel tinha a noção do que era a purificação do santuário. Tinha a noção do que é manhã e tarde. Lá está na criação e foi o primeiro dia, manhã e tarde e foi o primeiro dia. Mas Daniel ficou muito confuso. Daniel não conseguiu entender a visão e ele até nos diz que adoeceu. E o que é que ele fez? Ele sentia-se angustiado e fez o que nós devemos fazer quando nos sentimos angustiados. Nós devemos orar. Então Daniel dirigiu-se ao Senhor em oração. Aconselho a leitura desta oração, que é uma maravilhosa oração, que se encontra em Daniel capítulo 8, no versículo 3 ao versículo 19. Deus ouviu a oração de Daniel e enviou um mensageiro, um anjo, o anjo Gabriel, para que ele explicasse a Daniel esta visão. Vamos ler a explicação. E o anjo diz-lhe o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Reparem, o anjo veio trazer explicação e eu vou-vos ser sincero. Para mim, as coisas parecem que ficaram ainda mais confusas, ficaram ainda mais complicadas de entender. Mas vamos com calma. Vamos subdividir este versículo. Em Daniel 8,14, nós lemos que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Nós sabemos que pela Bíblia, que está descrito em Números, no capítulo 14, versículo 34, e Ezequiel, no capítulo 4, versículo 5 e 6, um dia, tarde e manhã equivale a um ano. Ou seja, nós podemos saber que Daniel 8,14, até 2.300 tardes, podemos transpor isto para 2.300 anos. Sabemos que após 2.300 anos, o santuário será purificado. Só não sabemos quando é que começarão estes 2.300 anos. Vamos agora para o versículo de Daniel 9, 24 e 25 e vamos vê-lo em pormenor. Reparem, 70 semanas. Se nós pegarmos nas 70 semanas e multiplicarmos por 7 dias, dá 490 dias, o que são 490 anos. Já conseguimos entender que há aqui um outro período profético. Tivemos o primeiro de 2.300 anos e sabemos que estas 70 semanas são uma parte desses 2.300 anos. 7 semanas. 7 vezes 7, sabemos que são 49 dias, o que faz 49 anos. E depois temos uma segunda divisão que faz 62 semanas. 62 semanas vezes 7 dias dá 434 dias, que de acordo um dia, um ano, em profecia, faz 434 anos. Nós continuamos com a dúvida de não sabermos quando é que este período começa. Este período de 2.300 anos se inicia no mesmo período dos 490 anos. Mas temos aqui uma pequena indicação. Reparem que Daniel 24, 25, há ali uma parte do versículo que diz o seguinte: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe. Se nós consultarmos Esdras no capítulo 7, no versículo 7 e 8, e até lermos todo o capítulo de Esdras 7, nós vamos chegar à conclusão que o ano de reconstrução de Jerusalém foi 457
antes de Cristo. Parecia tudo muito complicado. Neste momento as coisas já parecem estar mais simples. Vamos ver um esquema para tentarmos mais facilmente entendermos realmente o que é que nós estamos a falar. Ou seja, se nós olharmos para este esquema, nós conseguimos entender, de acordo com Esdras, que o período profético começa em 457 a.C., certo? Temos ali um período de 7 semanas, que equivale a 49 anos, em que o versículo nos diz que as muralhas iriam ser reconstruídas, mas em tempos angustiosos. E se nós formos a ler a Bíblia, conseguimos compreender que este período realmente foi angustioso. Foi um período difícil da reconstrução de Jerusalém. E depois temos aqui as 62 semanas, que são os 434 anos. Se nós formos ver na profecia, nós vamos calhar à data 27 depois de Cristo. Sabem o que é que aconteceu? O ungido. Jesus foi batizado. Foi a unção de Jesus. Reparem como a profecia é exata. Nós conseguimos saber quando é que está a começar este período profético dos 2300 anos. Há uma parte desse período, são os 490 anos, que começam no mesmo período. Temos as 7 semanas, os 49 anos, temos as 62 semanas, são os 434 anos. E vamos calhar no batismo de Jesus. Se nós continuássemos a ler no capítulo 9 de Daniel, versículo 26 e 27, iríamos conseguir compreender que até a data da morte de Jesus, que era meia semana, que equivale a 3 anos e meio, estava profetizada. Mas não é sobre esta profecia das 70 semanas que eu quero estudar em pormenor. O que nós tínhamos que entender é que de onde é que vêm estes 2300 anos, onde é que eles iniciam e onde é que eles terminam. Se nós, a 457 a.C., somarmos 2300 anos, nós vamos calhar a 1844. Nós podemos dizer então que Daniel 8,14 diz-nos o seguinte: em 1844 e o santuário será purificado. Até aqui nós já conseguimos compreender. Ou seja, em 1844 algo de muito especial iria acontecer. Isto não é algo novo que foi descoberto recentemente. Já é antigo. E quando se começou a estudar a profecia mais em pormenor de Daniel 8 e 9, descobriu-se que realmente seria o ano de 1844, e estamos a falar de estudiosos da Bíblia antes do ano de 1844, que sabiam que naquele ano algo de especial iria acontecer. Todos os cristãos começaram a estudar em pormenor a Bíblia. Uns achavam que o que iria acontecer seria a purificação da Igreja. Outros achavam que seria a libertação da Palestina. Seria o que iria acontecer. Outros achavam que seria o retorno de Jesus. Outros achavam que seria a queda do papado, o início do milénio, que está descrito em Apocalipse 20. E outros acharam, até a grande maioria, que seria a segunda vinda de Jesus. Eles interpretaram que o santuário, a purificação do santuário, seria a purificação da terra. E a única forma de haver a purificação da terra seria o retorno de Jesus Cristo a esta terra. Seria a segunda vinda. Mas como sabe, você está aí hoje, eu estou cá hoje, e nenhuma destas predições, nomeadamente esta predição da data de vinda de Jesus Cristo, da segunda vinda de Jesus Cristo, nenhuma dessas predições estava certa, porque nós estamos aqui hoje e realmente nenhuma delas aconteceu. Todos eles sofreram um grande desapontamento. Apesar do estudo árduo das profecias de Daniel 8 e 9, eles sofreram um grande desapontamento. O maior desapontamento foram aqueles que achavam que Jesus viria em 1844. Essa data passou, esse ano passou e Jesus não regressou. Muitos abandonaram a fé. Muitos deixaram de estudar a Bíblia. Afastaram-se dos caminhos de Deus. Mas houve um grupo que, sabendo que as promessas de Deus não falham, que Deus não é mentiroso, eles sabiam que algo eles tinham falhado. Então, em espírito de oração, eles decidiram continuar a estudar a Bíblia. E decidiram estudar em pormenor o santuário terrestre. E o que é que acontecia no santuário terrestre?
No santuário terrestre, havia uma vez no ano em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. A expiação dos pecados era realizada nesse dia, nesse ano. Deus, Jesus, está como nosso sumo sacerdote. Jesus, nesta data, entrou no lugar santíssimo. Mas o que é que Jesus estará a fazer no lugar santíssimo? O que é que o sumo sacerdote, em representação do sumo sacerdote que seria Jesus nesta terra, estava a representar? O que é que ele fazia no santuário terrestre? Ele oferecia o sangue como expiação dos pecados. Nós sabíamos que durante o ano os pecados continuavam registados no véu, ou seja, no interior da tenda. Nós sabemos que se formos ler Apocalipse capítulo 20 e 12, nos diz o seguinte: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10, salienta esta ideia do julgamento, dos mortos estarem a ser julgados. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como uma limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, abriram-se os livros. Sim, este juízo será realizado antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Será analisado tudo aquilo que está escrito nesses livros. Os livros estão a ser investigados. Cada caso está a ser investigado. Em 1844, o juízo investigativo começou. O juízo antes da volta de Jesus. O juízo pré-advento. Saliento, porém, que o juízo investigativo não serve para definir quem será salvo ou não. Pois a Bíblia diz que a salvação e a perdição são definidos de acordo com a resposta de cada um de nós a Jesus durante a nossa vida. Quem crê em Jesus e em seu sacrifício vicário, até ao fim da sua vida está salvo. E quem não crê é que está perdido. É óbvio, estamos a falar de uma fé que é genuína e viva. Aquela fé que leva o crente a cumprir os mandamentos de Deus e a progredir em santidade e boas obras enquanto estamos vivendo nesta vida. Então, para que serve o juízo investigativo? Sabe que todos aqueles que serão salvos são pecadores. Eles só são perdoados por causa do sacrifício de Deus. Os anjos não são seres omniscientes. Eles não conseguem ver o coração, não conseguem ler o coração do ser humano. Deus sabe o que vai no seu coração e sabe aquilo que vai no meu coração. Então Deus está a ver caso a caso para mostrar a todos aqueles que ainda possam ter alguma dúvida da razão pela qual eu e você podemos ser salvos. Porque eu sou pecador e eu posso ser salvo pelo sangue de Cristo. Mas Deus sabe o que vai no meu coração. Sabe que aquilo que eu faço diariamente, a obediência que eu tenho aos seus mandamentos, se é resultado de Ele estar a habitar no meu coração, ou só é apenas uma obrigação legal que eu sinto que tenho que cumprir. Nós seremos salvos pelo sangue de Cristo e não há nada que você ou eu possamos fazer para obter a salvação. Apenas temos que aceitar o sacrifício na cruz de Cristo Jesus. Na parábola das bodas, em Mateus 22, o rei convida todos para a boda. Todos. Várias vezes os seus servos saíram para convidar cada vez mais e mais pessoas. Muitos não aceitaram.
outros aceitaram e vieram às bodas do rei. Após estarem todos sentados, o rei vai analisar os seus convidados e apercebe-se que há um convidado que não tem as vestes de núpcias. Então ele manda expulsar esse convidado da boda. Eu faço-lhe uma pergunta. Você já aceitou o convite do Rei Jesus Cristo para se sentar na boda? E a outra pergunta é: você já aceitou as vestes que Jesus, o Rei, lhe dá para que o seu santuário, o seu corpo, seja purificado? Porque só com o derramamento do sangue de Cristo Jesus na cruz é que nós podemos obter a salvação. Está você pronto para aceitar vestir as vestes que Jesus lhe dá? Quem diz ao sol para nascer no horizonte, e quem diz ao mar até onde pode ir? No céu posso ver a lua e as estrelas, mostrando o caminho a seguir. É meu Deus, é meu Redentor, é meu Deus, me mostrando o seu amor. Terra e céu Ele sustém, mas morreu por mim também. É meu Deus, é meu Redentor. Mas apesar de seu poder e glória, Ele socorre o humilde sofredor. As mãos tão gentis, marcadas pelos cravos, estende para mim, meu Salvador. É meu Deus, é meu Redentor, é meu Deus, me mostrando o seu amor. Terra e céu Ele sustém, mas morreu por mim também. É meu Deus, é meu Redentor, Redentor, o seu sangue me lavou. Redentor, e agora salvo estou. Com seu sangue Ele pagou lá na cruz, sua vida deu, mas agora vivo, Ele está no céu. É meu Deus, é meu Redentor, é meu Deus, me mostrando o seu amor. Terra e céu Ele sustém, mas morreu por mim também. É meu Deus, é meu Redentor. Nós não temos o que temer. Sim, o juízo já começou, mas 1 de João
capítulo 1, no versículo 9, diz-nos o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sim, Jesus pode-nos purificar. Quer você ser purificado por Cristo Jesus? Eu quero. Aceite este convite hoje. E a verdade para o estudo de hoje é a seguinte: há um santuário no céu, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não seres humanos. Nele Cristo ministra em nosso favor, tornando acessíveis aos crentes os benefícios de seu sacrifício expiatório oferecido uma vez por todas na cruz. Em sua ascensão, ele foi empossado como nosso grande sumo sacerdote e começou seu ministério intercessório, que foi tipificado pela obra do sumo sacerdote no lugar santo do santuário terrestre. Em 1844, no fim do período profético dos 2300 dias, ele iniciou a segunda e última etapa do seu ministério expiatório, que foi tipificado pela obra do sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário terrestre. É uma obra de juízo investigativo, a qual faz parte da eliminação final de todo o pecado. Prefigurava pela purificação do antigo santuário hebraico, no dia da expiação. Nesse serviço típico, o santuário era purificado com o sangue de sacrifícios de animais, mas as coisas celestiais são purificadas com o perfeito sacrifício do sangue de Jesus. O juízo investigativo revela aos seres celestiais quem dentre os mortos dorme em Cristo, sendo, portanto, nele considerado digno de ter parte na primeira ressurreição. Também torna manifesto quem dentre os vivos permanece em Cristo, guardando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, estando, portanto, nele, preparado para a transladação ao seu reino eterno. Este julgamento vindica a justiça de Deus em salvar os que creem em Jesus. Declara que os que permanecerão leais a Deus receberão o reino. A terminação do ministério de Cristo assinalará o fim do tempo da graça para os seres humanos antes do segundo advento. Jesus está para voltar. Já falta pouco tempo. Os sinais estão à vista. Se quer saber mais sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, não perca o próximo estudo. É sobre este tema que nós vamos estudar aprofundadamente. Agradeço a sua companhia, que Deus o abençoe e o guarde. Até ao próximo episódio.